Pronto. Bom, então, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade à apresentação dos grupos. Hoje o grupo B, Kelly, Paulo e Aline, vão falar sobre gestão de SIDOT, estrutura e indicadores de desempenho. Vocês estão com a palavra, então. Quer testar aí a reprodução, Kelly ou Paulo? Não sei. Paulo vai colocar, né, Paulo? Eu testo, professor. Vou projetar a apresentação aqui. Tá. A Aline está com uma intercorrência, e aí, com o paciente, então ela vai ficar meio lá e meio cá, tá? Falou que ia estar de plantão, né? Isso, mas ela falou que teve uma urgência. Tá bom, tranquilo. Estão conseguindo ver? Sim. Assim. Certo, Paulo. Pode ir lá, Paulo. Bom, então, boa noite a todos. O nosso grupo hoje vai falar sobre gestão de SIDOT, estrutura e indicadores de desempenho. A gente vai começar falando um pouquinho, né, sobre a SIDOT, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. E a gente vai pincelar um pouco, né, sobre a sua composição, que deve ter 3 membros integrantes do corpo funcional, do quais um deles deverá ser médico ou enfermeiro, será o coordenador intra-hospitalar de doação de órgãos e deverão ser instituídos obrigatoriamente em hospitais públicos, privados e filantrópicos, né, e com a função dentro do estabelecimento. Bom, dentro das outras atividades, a gente já viu no decorrer do curso, mas aí a gente trouxe algumas coisas para a gente relembrar também, né, que a gente acha importante dentro dessas atividades. Organizar no âmbito do estabelecimento de saúde, protocolo assistencial, prover a comunicação com os familiares e também com a equipe médica, notificar e promover o registro de todos os casos com diagnósticos estabelecidos de ME, mesmo daqueles que não se tratam de possíveis doadores, e o de doação não seja efetivada. Pegando até um gancho do que o grupo na semana passada falou, né, o propósito maior não é somente a finalização, né? Mas ele começa lá na entrada do hospital em si, a partir do acolhimento, né? E uma coisa que eu sempre falo e que a gente aprendeu com o José, e ele bate nessa tecla e é verdade, a gente um pouco que carrega, por mais que a gente tenha fluxos e normas, mas a gente trabalha com PT, processos e pessoas, né? E a gente não pode esquecer desse detalhe. Responsabilizar-se pela educação permanente dos funcionários sobre o acolhimento familiar e demais aspectos. Pode passar, Paulo. Bom, os requisitos para a formação da SIDOT, e a gente vai entrar em 3 classificações, né? A SIDOT 1, SIDOT 2 e SIDOT 3. A SIDOT 1 é um estabelecimento de saúde com até 200 óbitos por ano e leitos para assistência ventilatória, em terapia intensiva ou emergência, profissionais da área de medicina interna, pediatria intensivista, ou neurologia, ou neurocirurgia, ou neuropediatra, integrantes do seu corpo clínico. A SIDOT 2 é um estabelecimento de saúde de referência para trauma, neurologia, neurocirurgia, com menos de 1.000 óbitos por ano, ou estabelecimento de saúde não oncológico, com 200 a 1.000 óbitos por ano. E a SIDOT 3, estabelecimento de saúde não oncológico, com mais de 1.000 óbitos por ano, ou estabelecimento de saúde com pelo menos um programa de transplante de órgãos. Neste caso, o coordenador obrigatoriamente deverá ser médico. Pode passar. Tá? Bom, a gente vai entender que todo o processo de doação
né, a gente parafraseando, a gente vê que ele funciona como um corpo, né? A OPO não funciona sozinha, a CIDOT também não, e automaticamente é um conjunto. Então, assim, a CIDOT, ela trabalha em conjunto com a OPO, com a Organização de Procura de Órgãos, e como foi falado no início, não é somente com o objetivo do transplante em si, mas começa desde lá da porta de entrada, com o acolhimento, realizando a avaliação das condições clínicas do possível doador, a viabilidade dos órgãos a serem extraídos, a entrevista para a solicitação do consentimento familiar, da doação de órgãos e tecidos. Pode passar aí. Você vai falar, Paulo? Oi, Kelly? Vai falar? Não, pode falar isso aqui, a Posso parte falar? do... Então tá bem. Bom, os indicadores para avaliação das metas de desempenho, a gente trouxe o número de leitos, o número de unidades de terapia intensiva, existência de ventiladores mecânicos em outros setores de estabelecimentos, o número total de óbitos por unidade assistenciais, número de óbitos em UTI, emergências e outras unidades com ventiladores, com diagnóstico de causa base, né? O levantamento de possíveis doadores em ME. O número de ocorrências de mortes encefálicas, diagnosticadas e notificadas, número de doadores elegíveis com ME, número de óbitos sem contraindicação para doação de tecidos e tempo médio em conclusão do diagnóstico de ME e entrega do corpo dos familiares e de todas as etapas intermediárias. Vale a pena lembrar que a gente não trabalha somente com um ponto, né? A gente vai utilizar todas as etapas do processo. Então, a gente já começa desde o momento em que você faz a busca de dados e vai trabalhando esse processo até que você consiga uma avaliação dentro das metas, né, do desempenho. A taxa de consentimento familiar, pode passar. A taxa de parada cardiorrespiratória reversível em potenciais doadores, a morte encefálica em fase do processo, taxas de parada cardiorrespiratórias irreversíveis em doadores elegíveis de morte encefálica em fase do processo, número de doações efetivas ou reais em morte encefálica, número de doações efetivas ou reais de tecido, causas de não remoção específica e doador de órgãos implantado. Agora falar um pouquinho sobre a estrutura organizacional, né? Então, quando a gente entende na estrutura da CIDOT, a gente precisa entender que ela é uma comissão, né? É uma comissão que ela vai responder pela direção do hospital e que, normalmente, a gente precisa também cuidar da parte burocrática. Então, todos os dias, a gente vai sempre construir um ato de constituição. Nesse ato de constituição tem que estar descrito quem são os membros que compõem a CIDOT, a função de cada um. E lembrar que nessa comissão, sempre a gente precisa ter descrito quem é o presidente, quem é o vice-presidente, no caso. A comissão, ela fica, além do ato de constituição que define, que define formalmente por legislação a composição da CIDOT, a gente precisa ter, além disso, um regimento interno também da comissão. Tem que ser feitas reuniões conforme o cronograma. É um processo que muitas vezes é acompanhado pelo serviço de qualidade também. A comissão fica vinculada com a direção do hospital. Essa comissão ela precisa ser constituída por membros multiprofissionais, entre eles médico, enfermeiro, psicólogo, assistentes sociais, ou até outros profissionais que a instituição julgue necessário ser incluídos. Essas reuniões precisam ser, como eu disse, tem que ser feita formalmente, então tem que ser discutida os indicadores, os maiores desafios, os achados e tudo. Tem que ser feito no espaço onde todo mundo possa discutir as ações, traçar novos planos de ação e sempre envolver essas pessoas, né? Além disso, tem que ter integração com as unidades essenciais, unidade de terapia intensiva, os pronto-socorros, laboratórios, serviços de imagem, articulação com a OP, com o CNDCO, nessas reuniões.
a gente precisa entender que nesse processo a gente precisa ter papéis e responsabilidades. Então, na constituição da CIDOT, ela vai se dar muitas vezes com o coordenador, e entre os papéis que o coordenador ele assume, né? Ele tem o papel de ser um líder propriamente dito. Então, ele vai ter o papel de liderar, desenhar fluxos, implementar fluxos, discutir melhorias de processo, representar a CIDOT junto à OPO. No papel do clínico profissional médico, ele tem como uma das possibilidades identificar o potencial doador, avaliar a suspeita de morte cefálica. No que tange o processo do enfermeiro, ele vai fazer o processo de manutenção do doador, vai orientar a equipe para suporte logístico, né? Muitas vezes esse suporte logístico